Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer a análise do sexto episódio da série Shogun de 2024. Já trouxemos análise dos outros 5 episódios, você pode acompanhar no canal. E como sempre, esse episódio aqui, essa análise que vamos fazer, ela está recheada de spoilers. Então, se você ainda não assistiu, sugiro que vá assistir e depois venha compartilhar aqui os comentários que vamos fazer sobre esse episódio. Então, indo direto ao episódio, esse sexto episódio ele começa mostrando a história da Lady Oshiba, ou Senhora Oshiba, também chamada no episódio de Oshiba no Kata, que é a consorte do antigo Taiko, ou seja, do regente maior do Japão que morreu, e ela deu o herdeiro legítimo, que é aquele garoto que tem 12 anos, mais ou menos, e quando ele tiver 16 é que vai poder assumir o trono. Então, é, ela nesse episódio ela começa a ganhar uma proeminência maior, inclusive na sua influência no sentido político, daquele conflito entre os regentes, principalmente entre o Ishido e o Toranaga. Então, o episódio começa com um flashback mostrando a amizade de infância entre Lady Oshiba e Mariko. Elas são mais ou menos da mesma idade. Suas famílias colidem quando o pai de Mariko assassina o de Oshiba, mudando suas vidas para sempre, que é a tragédia que acompanha a história da Mariko, ou seja, esse ato em que se envolveu o pai dela, o pai da Mariko, né? E a morte do pai da Lady Oshiba, por isso é que ela tem tanta raiva do Toranaga, porque foi amando do Toranaga. E aí, essa tragédia no qual o pai da Mariko, chamava-se Akeshi, ele teve que matar toda a família, inclusive ele mesmo, no ritual chamado Seppuku, e somente a Mariko sobreviveu. Por isso ela se culpa tanto, porque todos morreram e ela foi preservada. Então, já adulta, Oshiba retorna a Osaka e começa a articular sua jogada política. Ela se alia ao rival de Toranaga, Ishido, e influencia o Conselho de Regentes. É interessante porque a situação da mulher no Japão não é muito boa. É uma nação, um povo, pelo menos naquele momento, como mostrado na série, extremamente patriarcal e machista. Mas ela, a Lady Oshiba, por ser a mãe do regente, ela tem poder e influência sobre o Ishido e os demais regentes. Ela vai fazendo manipulações, incluindo um assentamento teatral, que espelha a própria vida de Oshiba. É um teatro chamado No, e é um teatro de máscaras, e aonde é representado a vida dela e essa relação que ela teve com o Taiko. Ela foi consorte e conseguiu dar um filho para o Taiko. Ele não tinha um regente ao trono. Bem, um segundo ponto que nós podemos trabalhar nesse episódio é que ele fala muito de jogadas políticas e traições. Então, uma reunião no conselho acaba com a execução de Sugiyama e sua família por Ishido, consolidando sua postura como um jogador implacável no tabuleiro político. O Sugiyama era um dos regentes que a princípio estava contra o Toranaga, mas depois se mostrou mais a favor do Toranaga. E aí o Ishido mata ele e a família dele, retirando mais um rival nessa peça de tabuleiro político. Então ele seria uma força política a se aliar ao Toranaga, mas o Ishido o mata e a sua família. Lady Oshiba promove um ator devoto do falecido Taiko como regente, usando a performance como terreno de propaganda e provocando o fim do reino, nas palavras dela. Então, essa vacância que surge com o Toranaga, que é retirado dos regentes, lembremos que o Taiko, ele para conseguir preservar o filho dele dos 11 aos 16 anos, mais ou menos, ele só pode ascender ao trono com 16, o Taiko, que era o antigo regente, ele divide o poder em 5. Justamente porque dividindo em 5 ele consegue criar conflitos políticos e assim dá tempo para que o garoto cresça e possa ascender ao trono. Ao mesmo tempo ele coloca o Toranaga como o protetor desse garoto.
E aí a Lady Oshiba, que é a mãe do garoto, ela, dentro da vacância do Toranaga, que teve que fugir de Osaka, não está mais nem na sua cidade, que é Edo, está lá na cidade do Yabushige, que é Izu, preparando o chamado Céu Carmesim, que é uma guerra terrível que vai ser efetuada contra Osaka e o Ishido. A Lady Oshiba, ela promove esse ator, que era um ator que era muito amigo do antigo Taiko e que dizia que a arte teatral, o teatro chamado No, era a sua grande paixão. Isso até dar-lhe poder político. Ele, no instante, troca o teatro pela vaga de regente e se torna regente no lugar de Toranaga. Então, esse episódio ele fala muito sobre o chamado Céu Carmesim, onde começa a ser esboçado essa grande guerra. Toranaga reage ao assassinato de um conselheiro, que é o Sugiyama Morishido, ordenando o início de uma campanha militar contra Osaka, que é chamada de Céu Carmesim, que é um movimento decisivo para derrotar seus inimigos. O episódio também ele fala de um conflito entre Mariko e o Blackthorn. Toranaga reprime Buntaro, ordenando para se afastar de Mariko por 7 dias. Lembramos que o Buntaro ele se excedeu, ficou embriagado por saque, atirou uma flecha contra a Mariko, uma flecha que passa raspando o nariz dela, a agride depois, que ele depois é repreendido pelo Blackthorn, ou seja, ele profana o lar do Blackthorn e a paz daquela casa, e aí dentro das ordens do Bushido, do Código de Honra dos Samurais, o Toranaga faz essa repreensão ao Buntaro e ele passa a ficar 7 dias longe da Mariko. Ao mesmo tempo, o Toranaga manda a Mariko levar o Blackthorn para uma cortesã chamada Kiko, para passar a noite com ela. E é interessante aqui como é mostrado dentro da série essa relação dentro lá do que a gente pode talvez conhecer como um bordel, mas essa situação entre a Kiko e o Blackthorn, onde ela dá ao evento, digamos assim, feições inclusive filosóficas. O que mostra, é interessante porque mostra o conflito também cultural, até mesmo nesse aspecto. Então, a Mariko ela resiste à aproximação, ela tem certa frieza emocional com Blackthorn, ela está bem distanciada dele, mas lá, nesse bordel, a cortesã Kiko tenta um momento íntimo, mas Mariko recusa, insistindo que fique somente entre o Blackthorn e a Kiko. É uma cena interessante por conta desse aspecto cultural que é mostrado. Tanto que o Blackthorn ele até fala lá que os bordéis europeus eles têm uma outra forma, é algo mais físico. Lá, além do lado físico, ela mostra a cortesã que tem um lado mais emocional, subjetivo. Bem, no dia seguinte a Mariko ela comunica ao Toranaga que Blackthorn ficou satisfeito com a acompanhante, com a cortesã, e ele imediatamente, o Toranaga, passa a discursar sobre o papel feminino na política japonesa, claramente manipulando a Mariko como peça estratégica nos seus planos. O Toranaga, mais à frente, vai ser mostrado, ele é um grande articulista, ele é um chamado Minoara, quer dizer, os ascendentes dele eram de uma linhagem de samurais e de shoguns. Então, ele é um estrategista político e militar muito habilidoso. E aqui ele meio que seduz com as palavras a Mariko no sentido político da coisa, porque ele vai utilizá-la mais à frente como uma peça nesse grande tabuleiro para tentar alcançar o poder. Bem, outro ponto que é mostrado nesse episódio é uma construção de tensão e preparação para esse conflito, principalmente o chamado Céu Carmesim. O ritmo mais lento e introspectivo do episódio prepara terreno para os conflitos vindouros. Ele é um episódio que é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo ele traz sempre aquela tensão de
do que vem se avizinhando, que é a chamada Guerra Céu Carmesim. Isso é concentrado, essa lentidão, nas alianças, nas estratégicas que vão levar essa guerra do Toranaga contra o Ishido, chamada Céu Carmesim. Bem, então fazendo um resumo do que acontece nesse episódio 6, é mostrada a origem de Lady Oshiba, o flashback da infância dela, revela depois o rompimento entre as duas amigas, pela morte do pai da Lady Oshiba, executado pelo pai da Mariko, amando do Toranaga. Então se explica por que a Lady Oshiba tem tanta raiva do Toranaga e por isso está auxiliando o Ishido. Mostra também a ascensão da Oshiba, né? Como ela articula alianças políticas e manipula o conselho com essa peça teatral do No. Ela utiliza esse teatro chamado No para utilizar o ator, que era muito amigo do antigo Taiko, e para que ele ascenda. E ele é uma peça de aliança para ela, porque ele também era amigo dela, para que ele ascenda ao poder no lugar do Toranaga, lá no grupo de regentes. O Toranaga revida, ordenando a guerra contra Osaka, é o chamado Céu Carmesim, e é mostrado também no episódio essa tensão pessoal entre a Mariko e o Blackthorn. E a forma como eles estão confusos entre si. Há uma espécie aqui, claramente, mesmo que de forma mais subtendida, uma espécie de triângulo amoroso entre o Buntaro, o Blackthorn e a Mariko, e ao mesmo tempo mostra como o Toranaga está manipulando tanto o Blackthorn, que não permite que ele vá embora do Japão, que não permite que ele tenha o Erasmus, o seu navio holandês, de volta, a sua tripulação, mas que mantém ele enquanto lhe é uma peça necessária, assim como a Mariko, utilizando como uma peça fundamental dentro dos seus planos. É mostrado então isso, a manipulação da Mariko, que é usada como uma peça-chave, a partir desse ofício dela, como que vem se mostrando desde o início da série, que é uma espécie de tradutor, intérprete, porque ela sabe falar o português, a língua portuguesa, que o Blackthorn também sabe, né? Então ela funciona como tradutora, fazendo essa relação entre japonês e o português. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, eu peço um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Valeu e esperamos dentro em breve trazer aí o episódio 7.